Graça e paz, irmãos. Amém? É um privilégio, né? Nós podermos estar comemorando 40 anos. Desses 40 anos, né, nós vamos estar aqui 18 anos. Hoje eu falei com o Silvio, Silvio, você não pensava de eu ficar aqui 18 anos, né, Silvio? Aí o Silvio falou assim, a média era 4, né? 8 anos. Mas Deus tem louvado, Deus tem honrado, né? Deus tem feito a gente entender, e eu tenho aprendido a agradecer a Deus a cada minuto que eu passo aqui. A cada minuto. Eu sei que a gente, às vezes, não costuma dar valor a pequenas coisas. Eu tenho aprendido a valorizar as pequenas coisas. E estar aqui aos domingos, nos momentos de cultos que eu posso estar fazendo alguma atividade, eu tenho aprendido a valorizar isso. O tema da nossa mensagem de hoje, dentro do que nós colocamos para esse mês, é construindo uma família sobre a rocha. Nós vamos usar 3 textos que já foram lidos aqui, inclusive, que é Josué 24:15, Gênesis 2:24 e Salmo 127, verso 1. Construir uma família sobre a rocha. Todos nós sabemos o quanto temos vivido de dificuldade no contexto da nossa sociedade quando se fala de família. Todos nós temos observado alguns princípios, conceitos, que em determinados momentos querem fazer com que a gente aceite coisas que, para nós, no princípio da palavra, não corresponde à realidade. Nós que temos a palavra como a nossa regra de fé e prática, alguns desses encaminhamentos da sociedade é difícil para a gente aceitar, entender, e vivenciar. Então, de uma certa forma, a sociedade tem tentado fazer com que a gente engula essas coisas. Mas a gente sabe que isso é uma crise que temos vivido já há algum tempo, que tem se aumentado. Hoje, nos programas televisivos, jornais, em toda a esfera de comunicação, nós estamos sendo bombardeados de forma terrível com princípios que estão fora do nosso entender da palavra de Deus. E ainda mais, nós temos visto as inversões de valores de formas radicais, de bandeiras sendo defendidas de formas radicais. Nós temos visto também, irmãos, um distanciamento emocional e uma ausência espiritual, irmãos, de muitas casas. Não temos tido mais homens como seus sacerdotes do lar. Temos ficado, às vezes, à distância, em ruína emocionalmente. Às vezes, temos casas lindas, móveis fantásticos, temos um jardim esplêndido, mas tudo isso, se não tiver um alicerce firme, é muito provável, ao tempo, vinha a ruína. Vinha a ruína. Deus, Ele criou a família para não apenas sobreviver. Deus criou a família para que a gente possa prosperar, crescer. Deus, Ele nos enche desse espírito, nos vivificou com o seu espírito desde a criação, para que a gente pudesse, como família, representar a sociedade, como igreja, representar essa sociedade multiplicando. Se você observar, a família é o primeiro projeto social e espiritual criado por Deus. Se você observar lá em Gênesis, capítulo 24, capítulo 2, verso 24,
vai falar sobre a criação da família, né? Então, uma casa, ela pode ser muito bonita, pode ter móveis caros, móveis raros, né? Aquele piscinão que a gente enche os olhos, pode estar impecável, mas se o alicerce estiver comprometido, a gente sabe o que acontece. Ela vai vir cedo ou tarde a ruína. Mas se nós estivermos em Deus, e aí voltando para nós enquanto igreja, se vivermos esta palavra em Deus, nós então teremos famílias saudáveis, famílias fortes, famílias que realmente possam causar transformação na sociedade onde nós vivemos. Mas para isso, nós precisamos sim, né, entender o que Deus tem para cada um de nós. E Gênesis 22, 24, ele vai dizer: portanto, deixará o varão, ou o homem, né, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma constituição, irmãos, que nós temos que trazer para nós de unidade da criação de Deus para a família. Deus, ele criou a família, e não foi inventada a família, né? Não é uma invenção humana que nós temos como muito, né? Casamento é família, tem propósito divino na nossa vida, tem isso de Deus. Gênesis, quando nos fala isso, que Deus, né, uniu e Deus fez, é por causa disso. É porque a família, ela é menina dos olhos do Senhor. Ela é muito importante. Não foi inventada por homens, mas sim criada por Deus. E como criada por Deus, ele tem um propósito divino nas nossas vidas. Deus, ele não só como cria e deixa abandonado. Deus cria com esse propósito, mas ele também faz uma aliança conosco. E Deus, ele vai trazer esta aliança neste verso, quando se funde, né, os dois em uma só carne. É uma transformação em que duas pessoas com personalidades, com entendimentos, com qualidades, né, diferentes, passam a se unir para viver juntos. Quando nós trabalhamos com casais e usamos muito uma ilustração e uma brincadeira para identificar e mostrar exatamente o poder desta união conjugal dentro da família. Pegamos duas massinhas coloridas, de cores diferentes, e damos para os casais, e então em partes eles começam a trabalhar essas massas e a misturar uma com a outra, ao ponto que ela dá uma outra liga. Então não é só mais eu, não é só mais o meu cônjuge. Somos nós dois juntos, unidos, para que esta aliança que se tornou em uma só carne, se torne, queridos, um compromisso, ou seja, fidelidade uns com os outros. Tem um livro chamado Casamento Blindado, não sei quantos irmãos já leram, né, que eles falam, e uma das coisas que nós falamos também para os casais é que nenhum de nós somos, né, ou seremos, talvez, fiéis ao ponto que a nossa humanidade requer de nós. Mas se nós estivermos em Deus, se nós formos fiéis a Deus, então os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, a nossa casa, sim, poderá ganhar talvez um patamar mais alto de fidelidade ao Senhor Jesus. Este compromisso, esta fidelidade, é o que nós vamos deixando ao longo da nossa existência. E isso que nós chamamos de família, nesta continuidade, é família que tem legado espiritual. Uma família que deixa legado espiritual. E este legado é a sementinha que nós vamos plantando naqueles que são nossos. Agora, essa semente chega a um certo ponto que ela cresce, ela desenvolve, e ela passa também a fazer o mesmo. Mas nós sabemos que quão difícil é a unidade na família.
Quão difícil é criar filhos. Quão difícil é o nosso relacionamento conjugal. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ensinar os nossos filhos, para que quando eles crescerem, eles possam tentar ser talvez melhor do que nós. Mas na realidade, essa sementinha é guardar a espiritualidade. E essas coisas a gente não consegue projetar para o futuro, porque quem é pai sabe, depois que os filhos crescem, batem asas, eles passam a ser donos das suas próprias vidas. Mas não é isso lá, porque a Bíblia fala que nós devemos ensinar. E se nós ensinamos, de alguma forma, vai estar guardado. Ainda que eles não prossigam, ainda que eles não façam, mas este legado vai estar presente no coração deles. E é isso que nós precisamos fazer, dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Não apenas viver por tradição, não apenas viver por tradição, mas viver com propósito. E a gente fala muito em propósito, né? Os irmãos já me ouviram falar muito em propósito. Mas é isso, saber por que nós vivemos. Hoje pela manhã eu ainda trouxe uma palavra para a igreja nesse aspecto. Desses 40 anos que nós estamos vivendo enquanto família, o que nós vamos deixar para essa sociedade? O que nós ainda conseguimos impactar esta sociedade? O que já foi feito nesses 40 anos? A gente precisa virar a página. A gente precisa recomeçar. A gente precisa, no segundo momento do texto de Salmo 127, verso 1, sem Deus toda a construção se torna frágil. Quando nós lemos Salmo 127, e a gente começa a pensar e a olhar para trás e perceber que Deus não está no controle, que nós não estamos sendo fiéis, a construção se torna frágil. Não quer dizer que nós não venhamos cair, quer dizer que nós somos frágeis. E a nossa fragilidade pode nos fazer com que a gente caia. O Salmo está no telão, ele diz, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A nossa parte, queridos, a nossa parte é ensinar. A nossa parte é ser exemplo. A nossa parte é fazer, enquanto é dia, o nosso melhor dentro do nosso lar, dentro da nossa família, entendendo do propósito que Deus tem nos chamado. Quando a gente pensa em propósito, em legado, a gente entende que recursos não substituem presença, não substitui presença. E às vezes a gente pensa que muito tempo perto é qualidade de presença. Às vezes a gente pensa que só trazer os filhos à igreja ou estar com eles apenas é qualidade de presença. Mas não é. Já entendi uma história que eu ouvia falar há algum tempo e não conseguia compreender, hoje eu entendo. De uma certa mãe que saía para trabalhar todos os dias e deixava seu filho em casa. Ela precisava trabalhar para o seu sustento, mas tinha seu filho. E o filho ficava com seus pais, e nesse período ela não tinha como fazer, mas ela aprendeu algo, que o tempo que ela tinha precisava ser de presença na vida da sua filha. E assim ela fez durante anos, e a filha cresceu, estudou, se formou, e ainda assim ela continuava fazendo. E depois a sua filha foi dar o testemunho, foi falar da importância do trabalho da mãe, mas muito mais do tempo de qualidade que era menor, não era o dia todo, mas o tempo de presença que se fazia presente na vida dela durante a sua caminhada. E aí eu entendi
Não basta estar só perto. E aí tem um dito popular, né? Tem que participar. Quando a gente usa o pouco tempo que se tem com qualidade de presença, é a construção de propósito na vida daqueles com quem nós queremos deixar de legado. Não só estar perto, mas aproveitar o tempo. Porque os recursos, às vezes, enquanto muitos pais, presentes, caros, para tentar substituir a presença, não resolve. Então, recursos não substitui presença. Estrutura financeira não cura ausência emocional. E eu posso dizer, irmãos, olha, quantos adultos, inclusive talvez entre nós, ainda estar ferido emocionalmente pela ausência paterna. Ainda não consegue, às vezes, trabalhar em si, já adulto, esta ausência. E às vezes pensamos que condição, presentes, podem curar feridas emocionais, mas não curam. Vale muito mais sentar no chão, ensinar valores. Vale muito mais apenas deitar com o seu esposo, compartilhar experiências vividas. Vale muito mais a pena estar em família, num almoço, contando histórias verdadeiras, guardando memórias, do que recursos, do que estruturas financeiras, do que muitas vezes só palavras. Vale muito mais presença real, ainda que menor tempo para ver. Deus, ele sustenta no invisível a nossa casa, porque a gente não consegue controlar todas as coisas. Quem nos dera a gente tentar ou conseguir, tentar a gente até tenta, mas conseguir controlar todas as coisas. Tem coisas que só Deus faz. E Deus, ele age onde nós não vemos. Deus, ele trabalha aonde nós não conseguimos trabalhar. Agora mesmo, estava ouvindo ali um livramento que Deus deu a Alice. Sua filha brincando, subiu na estante de ferro e caiu sobre ela. Graças a Deus. Graças a Deus. Aonde os pais não viram, Deus trabalhou. Deus trabalhou. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós nos propusemos a nos colocar nas suas mãos, com confiança, com verdade e com presença também diante de Deus. E aí as nossas relações, as nossas casas e os 40 anos que talvez a gente ainda consiga viver a mais, a gente vai ter de Deus a recompensa. E aí este legado, tudo aquilo que a gente vai formando, como diz o Salmo 127:1, a gente entende que não precisa só morar junto. A gente precisa viver em unidade. E esta frase eu fiz comparada ao que está lá, né? Não basta ser pai, é preciso participar. É preciso participar. Não basta estar juntos. Não basta só a gente viver aqui, estar no culto. É preciso a gente viver em unidade. Como igreja, como família, para os próximos anos que Deus nos permitir. Isso é muito importante para nós. Quando nós falamos de família firmada na rocha, a gente precisa entender que a família nasceu no coração de Deus. Precisamos entender que sem Deus toda construção se torna frágil. E precisamos, irmãos, entender que a liderança espiritual define o destino da nossa casa. Hoje estamos em escassez de lideranças. Hoje, como eu disse logo no início, os homens não têm às vezes mais firmado o seu papel de sacerdote da casa. Têm deixado às vezes de cumprir a sua missão. Josué 24:15, que já foi lido aqui, vai falar sobre isso.
sobre decisão, sobre o que ele toma para si. Ele olha para o povo e diante do povo ele diz: olha, eu vou tomar a minha decisão. A minha decisão é essa. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo esse último verso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Decisão que a gente precisa para que a nossa família esteja na rocha. Decisão que a gente precisa para deixar legado. Decisão que a gente precisa dentro dos nossos lares para tomar posição quando aquilo chega que está contra o que nós aprendemos na palavra. Coragem, audácia, firmeza, tomada de posição foi o que Josué tomou. Quando nós tomamos posição, nós estamos muito mais perto de influenciar família, aqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos muito mais perto de influenciar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Eu sei que não é algo fácil, mas a tomada de decisão que a gente toma dentro de um contexto familiar, ela vai influenciar. E aí entender que toda casa, ela serve algo. Se ela não servir a Deus, ela vai servir ao mundo. Não tem outras formas. E é por isso que Josué ele vai falar: escolhei hoje a quem servais. Ou vocês vão servir aos deuses amorreus, né, aos deuses lá pagãos, ou vocês vão decidir escolher esse Deus vivo, verdadeiro. E hoje, como igreja, 40 anos, mais do que nunca, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos marcar os nossos territórios, talvez, não seria a palavra, mas nós precisamos tomar decisões que talvez possam influenciar a sociedade onde nós estamos vivendo. Nós precisamos, irmãos, mostrar para quem está ao nosso lado que o nosso Deus, Ele é um Deus que pode transformar vidas. E a gente fica se perguntando: quem tem governado as nossas casas? Quem está tomando a frente das nossas casas? Josué, quando ele vai falar ao povo, ele toma essa postura, ele toma posicionamento. Se vocês não quiserem, eu quero. Às vezes também é assim na igreja. Muitos também não querem. Mas será quem quer ter postura para colocar-se diante de Deus? Uma casa firmada na rocha é uma família que nasce no coração de Deus. É uma família que entende que a construção está forte. Entende que existe liderança nessa família. Já foi lido aqui, e quando lá em Mateus capítulo 7, vai falar da parábola da casa construída na rocha e construída na areia. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei me perguntando, eu não sei a história, não consegui pesquisar, mas será que foi baseado nesse texto que formaram a história dos 3 porquinhos? Do lobo mau? Quem lembra da história do lobo mau que vai soprar sobre a casa? Uma casa é feita de palha, a outra é feita de madeira e a outra é feita de tijolos. E o lobo mau, ele vai lá, ele sopra em uma, cai, corre e vai para o outro lugar.
Vai na de madeira, sopra, cai no lugar. Mas quando chega na de concreto, ali na de tijolo, ele sopra, e a casa não cai. Eu fiquei pensando, será que foi baseado, né, nesse texto da casa sobre areia? Não sei, eu fiquei pensando, não consegui pesquisar para saber de onde vem essa história, mas eu lembrei e falei assim, vou colocar aqui como exemplo, às vezes assim é a nossa casa. Às vezes nós construímos com palha, às vezes construímos com material que não é sustentável, e às vezes a gente cai. Às vezes a gente cai. E esta casa às vezes está em nós. Nós somos essa casa como indivíduos. Nós somos. E a gente precisa ver isso. Pensar. Uma família forte não é aquela sem problemas, mas aquela que decisão, colocar Deus no centro. No centro. Quando Deus é o fundamento, a tempestade pode até bater, mas a casa permanece. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus, Ele cuida de nós. Irmãos, hoje, é a partir de agora, é dia e é hora de reconstruir o altar das nossas famílias, de vivenciar dentro da palavra de Deus. Quando nós construímos e quando nós entendemos isso, o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Então que nós possamos pensar nesses 40 anos, igreja como casa, como família, mas também pensar nas nossas próprias famílias, nas nossas casas, e fazer esta junção. Aqui e lá, somos um só corpo em Cristo Jesus. Que a gente possa pensar em todas essas coisas e virar a página para os próximos 40 anos que Deus nos permite ver. Então que o Senhor nos abençoe e que nós continuemos construindo, firmando as nossas casas na rocha que é o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nós possamos ser corajosos, audaciosos, para não deixarmos corromper, ó Deus, com as coisas deste mundo, mas continuar firme, tentando preservar e deixar um legado para todos quantos vêm através de nós. E possamos, em nome de Jesus, este mês de maio, entender o quanto o Senhor tem sido benéfico com cada um de nós. E que possamos nós ser instrumento nas Tuas santas e poderosas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe.